O texto que você recebeu através do comunicado online, reconhecendo a grandiosidade de Deus. Meus irmãos, olhe, o que eu quero conversar com você nesta manhã é sobre Deus e entender o quanto Ele é grande diante da nossa pequenez. A gente muitas vezes está tão acostumado, meu Deus, corre para lá, corre para cá, e você muitas vezes, tiro por mim, não faz noção da grandiosidade de Deus. Muita gente diz assim, eu não acredito em Deus, eu sou ateu, mas na hora do pega para capar, numa linguagem popular, ai meu Deus, não é verdade? É natural do ser humano pedir a misericórdia de Deus, mas na maioria das vezes em situações delicadas, comprometedoras. Deus te ajude, Deus tenha misericórdia de ti. Não é verdade? É natural você ouvir essas palavras de pessoas cristãs ou não cristãs. Não é verdade? Então, a gente não só admitir, mas como também entender a grandiosidade de Deus, é uma coisa muito importante. Eu não diria só importante, mas necessária. Salmos 19 diz assim, corrigindo, nunca diga Salmos capítulo 19. Salmo não tem capítulo. Capítulo é sequência. Salmo não tem sequência. Se você ler do começo ao fim, ou do fim ao começo, você não está errado, tá certo? Então, muita gente sabe, mas só para esclarecer, como alguém também me esclareceu. Salmos 19 diz assim, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende de toda a terra, por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Amém? Amém? Então, irmãos, entender a grandiosidade de Deus, é preciso procurar ter um conhecimento mínimo com Ele. É preciso ter relacionamento. É preciso namorar. Lembra da época quando nós namoramos? Você olha para aquela mulher olha para ti, a luzinha dá um sinal. Qual o primeiro passo? Saber quem é. De que família? Mora onde? Se estuda na mesma escola, no mesmo bairro? Quem são seus pais? Aí você começa a namorar para conhecer, para se aproximar. É necessário namorar com Deus? Partindo do princípio que namoro é conhecimento, eu preciso namorar com Deus, eu preciso conhecê-lo, eu preciso ter intimidade com Ele, eu preciso me envolver com Ele. Eu não tenho que estar só apenas estudando Ele. Essa semana nós recebemos uma postagem, acho que os irmãos viram também, um comentário de uma pessoa, de um rapaz, que eu não lembro o nome, de que não está mais na época de a gente entender Deus. Está na época de a gente se relacionar com Deus. Senão a coisa vira fake news, a coisa vira um namoro só online. Concorda comigo? Deus não está tão longe que eu não sinta, nem tão perto demais que me incomode. Deus é Deus. É nosso pai, é aquele nosso irmão mais velho, é aquela pessoa que não nos deixa à vontade na sua presença. Não é verdade? Agora, veja alguns fatos que aconteceram, conforme a Bíblia demonstra, que Deus provou que está presente, que chega junto, que está com você.
A Bíblia, irmãos, mostra alguns fatos e inúmeros outros onde Deus diz, olha, eu estou aqui, em quaisquer circunstância. O primeiro, irmãos, que eu admiro muito, está em Êxodo 33, versos de 17 ao 23, que diz mais ou menos assim. Depois você localiza, porque você vai ver a mensagem em seguida. Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e proclamarei o nome do Senhor diante de ti e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha glória, a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, portiei minha fenda na penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não me verá. Esse texto é conhecido, nós conhecemos, mas veja bem, irmãos, Deus atendeu um pedido de Moisés, porque Moisés tinha uma curiosidade de vê-lo. Concorda? Eu não sei se já aconteceu com você, mas a gente já tem conhecimento de muitas pessoas que marcam o encontro sem se verem. Essa onda aí online, internet, aí começa o contato, ó, eu sou assim, tu é assado, vamos marcar para se ver, se encontrar, e as pessoas marcam o encontro com uma pessoa que não conhece. E gera aquela expectativa, não é? Fisicamente, de saber como é que é o outro. Veja só, diante de Deus em relação a Moisés, Moisés teve curiosidade, devido ao alto índice de intimidade que Moisés tinha com Deus. Tem Bíblias que tem uma versão que fala assim, ele conversava com Deus face a face. Claro que é uma figura de linguagem. Isso aí é um excesso de informação, de ênfase. Porque ele mesmo diz que ninguém me verá. Quem me vê, morre. Agora, por que isso? Seria uma redundância? Seria uma exigência? A santidade de Deus está muito e muito acima da nossa pequenez, dos nossos pecados. Existe uma única coisa, irmãos, que não faz com que eu veja Deus ou Deus me veja. Não, que eu veja Deus, porque Ele me vê, que é uma coisa que se chama pecado. Abrindo parênteses, você lembra naquele episódio quando Jesus Cristo estava na cruz e Jesus Cristo gritou, Pai, por que me desamparaste? A Bíblia não relata, mas eu quero imaginar, pastores, não sou mestre em teologia, mas eu quero imaginar que Deus olhou lá de cima, Jesus, tu está cheio de pecado. O pecado da humanidade, que você desceu do céu para redimir todo esse povo, está nos teus ombros, está no teu corpo. Isso é uma figura de linguagem. E na hora, irmãos, que Jesus está cheio dos nossos pecados, meu, seu, mesmo naquela época, tantos anos atrás, o peso do pecado, o peso da iniquidade, o peso dos erros dos irmãos da Igreja Batista da Orla Sul estava lá, dentro do corpo de Cristo. E aí Deus... E na hora, irmãos, que Jesus Cristo sente a falta de Deus, falta, entre aspas, Jesus, Deus, por que me desamparaste? Meus irmãos, um ser humano só é completo, só é seguro, só é feliz, só vive feliz quando ele tem a presença de Deus dentro da sua vida. Na hora que Deus sai, ele entra em desespero. E foi o que Jesus Cristo fez. Pai, por que me desamparaste? Isso é muito profundo, irmãos. Por que me desamparaste?
Moisés teve a sua pergunta atendida e Deus, com muita sabedoria, olha a situação de Deus. É porque não dá para nós, numa linguagem humana, não é? Explicar a reação de um fato sobre-humano. Ele disse, olha, eu não vou te mostrar na minha face, mas eu vou te dar uma razão. Quando eu passar no fundo daquela penha, tu vais me ver, não, vai ver a minha glória, ou seja, parte da glória de Deus. Você vê o privilégio de Moisés, irmãos, em sentir, ele sentia, em ver algo que Deus disse que faria e fez. E ele sentiu a resposta divina naquela experiência. É uma coisa espetacular. Mas segundo, Deus é bom, Deus aparece, Deus alegra, Deus justifica, Deus nos edifica, mas esse mesmo Deus, aí ele fez, opa, peraí, eu sou Deus, não vem com 2 pés não. Na segunda parte, se você conseguir e der tempo, abrir em Daniel, capítulo 5, aí vem bronca, viu? Agora é barra pesada. Não, viu, Moisés? Não é só glória, não é só alegria, não é só privilégio, não é só glória e aleluia. Tem bronca também. Aí Deus diz, olha, eu estou contigo. Aonde tu entrares, eu entro, eu uso misericórdia contigo, agora tu tem que andar na minha linha. Senão o bicho pega, naquela linguagem popular. Daniel capítulo 5, versos 5 e 6. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam diante do castiçal na caiadura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Misericórdia. Já pensou, Moisés? Você está lá, rei, diante lá da festa, deitando e rolando, fazendo tudo que não agradava a esse Deus que apareceu a Moisés naquela glória. E Moisés ficou sobrenaturalmente alegre. A coisa agora era diferente, Carmen. Não tem boquinha, não. Deus é o mesmo. Deus é um pai. Você que é pai aqui, eu quero acreditar, imagino, que você já puniu um filho seu. Ou com a palmada, ou com castigo. É ou não é? Alguma coisa você, pai e mãe, fez. Mas por quê? Porque foi necessário. O mesmo Deus apareceu de uma forma e de outra forma. Deus mudou? Não, Deus não muda. Deus é imutável. Agora, ele age de forma diferente de acordo com o ambiente. Porque o que é que ele quer? Ele quer nos aproximar dele. E ele faz qualquer coisa para que nós nos aproximamos dele. Na hora que ele viu a coisa errada, ele tomou uma atitude. E não foi uma atitude apenas de mandar o profeta falar. Ele usa muito isso, ó. Vai e diz àquele rei, diz àquela cidade, que se eles não se converterem, eles vão para o inferno. E eu preciso que este povo seja resgatado. Mas tem hora também que ele toma uma atitude radical, como nós, pais e mães, tomamos. Irmãos, isso é um episódio muito marcante, muito sobre-humano para o humano entender, perceber e admitir a profundidade ou a grandeza de Deus, de ele aparecer ao homem sem perder a sua majestade, mas que o homem entenda quem é ele e como ele quer falar e por que ele está agindo daquela forma. Meus irmãos, sabe o que é que nos salva? A paciência de Deus, que a gente chama de misericórdia. O que seríamos nós se Deus não fosse paciente? Imagine
volte no tempo. Aí Deus criou Adão, Eva, disse, olha Adão, tu tem tudo aqui, comida, bebida, uma mulher, o que é que mais o homem quer? Uma mulher. Tem coisa melhor do que mulher? Aqui na Terra não tem. Se tiver, tá lá. Mas quando você chegar lá, você vai chegar com a sua. Então, se tiver outra lá, não adianta, viu? Olha, é umas teologias que o pessoal arruma, né, pessoal? Não, mas é isso. O pessoal faz uma ideia, a gente faz uma noção. Entendeu? Aí tá lá, Adão e Eva, pronto. Deus diz, ó, o beabá é assim, 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 a cartilha do ABC, faça isso aqui você não faz, isso você faz, isso você não faz. Aí o homem vai fazer o que não era para fazer. E quando ele é chamado na ponta, ele faz a mulher que tu me deste. Meu irmão, tem cara, assume, baixa a cabeça, tu errou, te ajoelha, pede perdão e não vai apontar a culpa para os outros. Não tem muita gente, às vezes nós nos agimos assim também, não é verdade? E a coisa aconteceu, o homem pecou, caiu, com pouco tempo, não sei exatamente quantos anos, mas com pouco tempo começa tudo de novo. A família, a população cresceu. Aí Deus disse, eu vou destruir essa terra que criei. Aí chama Noé, ó, faz uma arca que eu vou destruir o povo, para começar tudinho de novo. Será que Deus fez alguma coisa errada? Ele começou a fazer tudo o que ele havia feito já. Aí chama Noé, fala com Noé, prega ao povo. Meu irmão, quantos anos Noé pregou? 120 anos. Quantas almas se converteram, Moisés? Nenhuma. Misericórdia mesmo. Olha, você construir um navio, navio não, né? Porque ele não tinha motor. Era uma arca que ficava pairando sobre as águas. Não é isso? Um barco, um baú, sei lá. Entendeu? Faz o barco, bota um par de animais dentro, um de cada. Noé já havia pregado mais de 100 anos e nenhuma pessoa se converteu. Já pensou? Igreja Batista Orla Sul. Continue pregando. Continue trabalhando. Continue fazendo seu trabalho. Pregue, testemunhe, prepare sermões, estudos, visite, contribua, faça a sua parte. E se um dia aparecer algo ou algum sintoma de que será que eu estou no caminho certo? Como foi dito aqui, aparece o convite online, tragam famílias, tragam familiares, tragam vizinhos, e na maioria das vezes essas pessoas não vêm, talvez fisicamente, não é verdade? Mas Moisés e Antônio, não desanime nem olhe para trás. Lembre-se de Noé, mais de 100 anos pregando. Outro detalhe, aquilo que você está pregando está aqui. E muita gente tem acesso, e lê, e vê, e a semente vai sendo plantada. Aquilo gera uma curiosidade para que um dia a pessoa possa entrar nessa porta ou possa entrar numa porta de outra igreja evangélica. Não é verdade? A palavra de Deus não volta vazia, porque o Espírito Santo está agindo naquele que fala e naquele que ouve, não é isso? O importante é que Deus está trabalhando. Aquela aparência, aquele aparecimento da mão na parede, gerou pavor e temor. Mas por que foi uma aparição diferente? Por conta das circunstâncias. Houve pavor e medo. E ele ainda diz depois, o que foi que apareceu na parede? Verso 25, do capítulo 5, Daniel. Este, pois, é o escrito que se escreveu, Mene, Tekel, Ufarzim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Olha que pancada. Já pensou? Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas.
Você percebeu que Deus apareceu também numa situação diferente e com uma imposição diferente. Deus não está sumido, irmãos. Deus não está lá no céu, como muitas vezes a gente fala, e não está vendo. Deus sabe tudo, Deus vê tudo. Deus tem a nossa vida narrada na palma da sua mão. Possa ser que o mundo tenha aí mais ou menos quantos? 7 bilhões de habitantes vivos, fora os que já partiram. Nossos avós antepassados neste país ou noutro país, Deus sabe de todas as pessoas, dos seus comportamentos, das suas atitudes e das suas intenções. Deus sabe tudo, irmãos. Que é a nossa misericórdia, é a nossa salvação. Então, está fazendo a coisa certa? Continue. Fez errado? Admita. Se arrependa, ajoelhe, peça perdão e Ele perdoa. Outro caso interessante também, que me chama muita atenção, está em Mateus 17. Mateus, pula lá para o Novo Testamento, 17, versos de 1 em diante, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol. As suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro respondendo disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando eles ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a quem me comprazo, escutai-o. Meus irmãos, se havia dúvida com relação ao passado, se havia dúvida com relação a Cristo ser o Filho de Deus, se havia dúvida das pessoas não confiarem em Jesus, se havia dúvida ainda de algum ateísmo não querer admitir a existência de Deus, eu acho que com essas 3 aparições, no mínimo, não deveria haver mais ateu. Até porque, na minha concepção, eu acho que o ateu não existe. Porque o argumento dele é: eu não acredito em Deus. Em quem? Em Deus. Então, se ele está citando o nome, é ou não é? Meus irmãos, na nossa vida, na vida de relacionamento comigo e com Deus, tem que ter envolvimento, tem que ter intimidade, tem que ter namoro. Eu preciso saber que tem alguém que me protege, que me ama, que me orienta, que me corrige, que está comigo. E Deus precisa saber de mim e de você que você corresponde ao poderio, ao senhorio de Deus. E Ele sabe. Quando você está mais próximo dele ou quando está mais distante dele, Ele sabe. E Ele chega junto. Quer ver, uma das coisas que eu gosto de comparar de longe o relacionamento entre criatura e criador é marido e mulher. É ou não é? Já pensou? Um conhece o outro. Sabe até quando está calado e não fala. Não é, Fátima? Olha, a gente homem, quando a mulher trava, não precisa ela fazer aquele escândalo, não. Porque ela fazendo escândalo é bom, porque ela desabafou e botou para fora. Agora, quando você olha, ela baixa a cabeça e fica calada, é a pior coisa, porque você não sabe, a gente não sabe o que é que está se passando ali. Qual é a imagem que ela está fazendo de você? O que é que ela está narrando você? O que é que ela está imaginando falar, olhando na sua cara? É a pior coisa que tem. Então, mulheres, não façam isso, por favor. Porque o homem é fraco, o homem não aguenta isso, Moisés.
É ou não é? Olha, desabafe, bota tudo para fora. Olha, porque resolve tudo ali. Entendeu? Então, irmãos, naquele momento que estava Jesus com os discípulos e aparecem Moisés e Elias, que subentende que seja a lei e os profetas, eu acho que não tem, quer dizer, deve ter, cada um pensa de um jeito, mas tem muitos fatos que a Bíblia narra que você fica boquiaberto. Esse rapaz, com o tempo que você começa a amadurecer, analisar, ouvir um falar, ouvir outro, ler, e o Espírito Santo assim chega na tua mente e abre a tua mente, olha Deus falando, o que eu quero te falar, Israel, é isso. Tu está entendendo? Alô? Acorda! Irmãos, relacionamento com Deus é uma coisa muito profunda, é uma coisa muito bonita. Não é verdade? Principalmente quem já teve a sensação de ter uma experiência dessa. Eu vou contar um fato que eu já contei, eu não sei aqui, mas eu já contei em várias igrejas. Na época de Afogados, nós tínhamos uma congregação em São Joaquim do Monte. Esse nome não sai da minha mente, né? Conhecemos o pastor Roberval e naquela época a igreja, hoje é igreja, mas era congregação, e eu gostava, olha, tem coisa que eu gosto, é dirigir. Eu lembro pequeno, meu pai tinha uma Kombi e saía pelo meio do mundo aí, e ele tinha um som que numa sintonia de FM, ligava o microfone, aí botava, lembra daquela corneta? Vocês lembram aqui? O bom daqui é que está todo mundo na mesma faixa etária, né? Está todo mundo, aí todo mundo sabe. Aí foi feita uma programação para nós irmos àquela congregação no domingo, e eu cheguei na igreja lá em Afogados, era 7 e um pouquinho da manhã. Entramos na Kombi, colocamos inúmeras cestas básicas, passamos no posto tradicional, né? Calibre os pneus, vê o óleo, abastece, pegamos a estrada. No meio do caminho, um ônibus trancou a gente, quase que a gente caía na rebaceira, mas não caímos, porque tinha anjo nos conduzindo. Chegando lá, fizemos o trabalho, escola dominical, distribuição de cesta básica, pregamos na praça, entendeu? E de noite houve o culto, aí o pastor Abeval, você quer pregar hoje de noite? Não quer, irmãos? Eu disse, cara, tá bom, pastor, tá bom. Se o Espírito mandou, ele vai se incumbir de dar o beabá. Houve o trabalho, pregamos, 9 horas, terminamos o culto, entramos na Kombi vindo embora. E não é esses carros de vocês aqui, hidráulico, vidro automático, cheio de pantinho, não. Alguém aqui já dirigiu uma Kombi cheia, tá? Já? Aquela direção, sabe como é que é? Aquela alavanca da marcha grandona. Exato, em cima da roda. Direção bem macia, né? Aí fomos, voltamos, chegamos aqui, era mais ou menos meia-noite. Paramos na igreja, alguns irmãos ficaram na igreja que morava perto, e outros eu fui deixar de porta em porta. 00:30, mais ou menos, todo mundo desceu, peguei ali Largo da Paz, começo da Avenida Sul, né? Parei, quando chegou ali em frente ao posto, perto daquela onde hoje é a estação do metrô, a Kombi quebrou. Morreu. Já pensou? 00:30, mais ou menos, não tinha celular. Eu não posso fazer o que eu fiz lá agora, porque senão a câmera não vai me pegar. Eu desci do carro, sentei na calçada e disse, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, tu pedisse para eu dirigir, eu dirigi. Tu pedisse para levar os irmãos em casa, eu fiz. Eu estou diante de ti, eu não vou fazer nada. Quem vai fazer é tu, Deus, em nome de Jesus. Sentei na calçada. O que é que você acha que aconteceu? Providência. Providência, como? Meus irmãos, o cristão vive com intimidade com Deus. Se você não tiver intimidade, desista. Troque por outra coisa. Mas você tem que assumir. Lembra quando Moisés disse, eu não irei se tu não fores comigo? Não foi? Não aconteceu? Eu sentei lá, questão de minutos, era 12:30 do domingo para a segunda.
Porque da sexta para o sábado e do sábado para o domingo, tem muita gente rodando. Mas era do domingo para a segunda. Parou uma Saveiro branca, do outro lado, o cara botou a mão na porta e fez: tu é crente, né? Eu digo: sou. Espera aí que eu vou te socorrer. Tinha escrito na porta: socorro mecânico. Ele foi lá, deu a volta, voltei. Irmãos, ia dar 1h da manhã. Só sabe quem passa. Só conhece Deus quem procura intimidade com Deus. E ele corresponde. Aquele rapaz fez a volta, parou. Quem tem noção de mecânica sabe que não é injeção eletrônica, né? Volkswagen deu um problema, lembra o que é? Platinado e condensador. Ou vela, ou bobina, carburador, a gente já tem noção. Pronto, uma lixazinha e pega, deu empurrão, pega. Olha, tá vendo se a voz da experiência? Ô Antônio, eu lembro de tu, viu? Se tu chora aqui, aí eu acho que a gente é família. Então, irmãos, aquele mecânico veio. As velas do Volkswagen, é só você colocar a chave, girar e sai. A da Kombi não. Ela não sai assim, ela é o contrário. Então você tem que ter a chave em L, não é? Para soltar aqui e puxar. Ele tirou, limpou, colocou, toca aí, irmãos. Toquei, o motor pegou. Meus irmãos, ia dar 1h da manhã. O serviço é simples? É. Você faria? Como é que seria a nossa reação? Era começar logo a reclamar. Eu sentei e disse: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, se tu estás me vendo, toma uma atitude. Sentei e esperei, eu não tenho o que fazer. O que é que você vai fazer? Tem que confiar, irmãos, tem que acreditar. Tem que pagar para ver. Eu tenho uns 4 testemunhos nesse nível, mas só vou ficar por esse. Não quer dizer com isso que você vai me pregar outra vez, viu? Calma aí, não se empolgue não. Então, irmãos, intimidade, relacionamento, a majestade de Deus, você conhece se envolvendo com Deus. Não é porque o pastor falou, não é porque eu estudei, não é porque ele é professor de teologia, etc, etc, etc. É relacionamento com Deus. Eu senti uma vontade de ser pastor. Vontade. Eu fui para o Seminário Batista do Norte, estudei 1º ano, 2º ano. Eu disse: peraí, Deus, é isso que eu quero? Tu me queres pastor? Aí, na época lá de Afogados, o pastor Marcos Bittencourt me chamou, fez... O vice-moderador havia morrido, e de uma forma muito trágica. Aí ele me convidou para ser o vice-moderador. Disse: pastor, eu não sei, nem nunca fui. Agora, se o senhor me orientar, eu estou aqui para servir. Aí, com pouco tempo, o pastor saiu e eu fiquei como se fosse pastor. Eu era só o vice-moderador. O pessoal estava me chamando para realizar casamento. Eu disse: não, peraí, irmãos, não é assim não. Eu não sou pastor. Eu não tenho autonomia para realizar casamento. Mas a sua palavra é boa, eu quero dizer... Bom, eu posso dar uma palavra, abrir a cerimônia e você chama, e a gente chama o pastor para celebrar. Mas o senhor, olha, primeiro tira o senhor, entendeu? Então, irmãos, foi uma experiência, pastor Antônio Carlos, muito boa, muito agradável. Nós superamos muita expectativa. Teve um domingo que eu fiz: olha, acabou a escola dominical, eu quero ir conhecer os irmãos, eu quero ver a realidade que os irmãos vivem. Porque a gente se vê aqui, irmãos, uma vez no domingo e tchau. Eu já perguntei a alguns irmãos: como é que é o culto à noite? Mas não tem, né? Houve aquela época da pandemia, etc. Mas vai ter. A Igreja Batista Orla Sul vai ter um templo próprio com cultos durante a semana. Diga amém. Então, irmãos, eu comecei a conhecer... comecei a conhecer as pessoas. Como é que está a hora aí? Já foi. Se aperrei não, né? Você estava o pastor que mandou. Então, uma das experiências, tem uma irmã lá que mora numa comunidade, assim, parecida com essa, só que a comunidade são aquelas palafitas, aquelas casas de madeira, que é feita sobre a maré, ou rio. E quando você entra e olha, vê as brechas e a maré passando embaixo.
Aí eu fui lá. Disse, mas irmão, o senhor vai lá em casa e disse, vou. Você não é da igreja? Você não é membro da igreja? O seu marido concorda? Os filhos, fulano, posso ir na sua casa? Pode, irmão, bora. A gente foi lá. A gente sentou na sala e, olhando para baixo, você vê as madeiras e se você não pisar direito, o pé passa. Sabe como é que é, né? Já foram numa palafita? Alguém já foi? Já? Não já? Meus irmãos, são grandes experiências que Deus me deu naquela ali. E eu conversando com ela, aí ela tinha um menino, na época era criança, né? Eu disse, mas rapaz, tu não tem medo que caia nada aí não? Ele disse, oxe, irmão Rael. Ele chamava irmão Rael. Oxe, aqui, olha, mãe, teve um dia que manhã deu em mim. Disse, por quê? Porque botou o dinheiro do gás ali e eu fui mexer, o dinheiro do gás caiu diante lá e caiu no rio. Não tem gente que diz, olha, pobre só faz não, irmãos, porque o pobre acredita no Deus grande. Isso que foi que tu fez? Oxe, eu arrudiei, dei um pulo na maré, nadei e peguei o dinheiro de volta. Foi mesmo, isso foi. Beleza. Ah, isso é besteira aqui, Israel. De vez em quando cai as coisas aqui. E às vezes nós estamos na nossa casa com conforto. É ou não é? É uma TV tamanho de um trem. Eu não sei por que, pessoal. Já pensou? Os mais antigos, as TVs eram grandes, não era? Não era? Aí a modernidade fizeram as TVs pequenas. Aí agora estão fazendo as TVs grandes de novo. Como diz Salomão, vaidade e vaidade, tudo é vaidade. Aquilo para satisfazer um ego que está lá no seu coração e não satisfaz. Sabe por quê, irmãos? Porque tem um vazio aqui dentro que só Deus preenche. As pessoas procuram se preencher, Moisés, com copa. É ou não é? Com copa, com seriado, com isso, com aquilo, entendeu? Mas não são preenchidas. Porque o tamanho de Deus é o tamanho da nossa tristeza. Ou fica um ou fica outro. Os dois não entram em si. Não é verdade, irmãos? Glória a Deus por isso. Meus irmãos, para você conhecer a grandiosidade de Deus, é preciso que você se envolva com Deus. E finalizando, nós falamos Moisés, Daniel, o rei, a mão na parede, e Deus também nos faz presente através de alimentação. Você já percebeu que a gente está acostumado a comer muita porcaria? Eu não. A grande maioria, digamos, perdão, calma, não precisa jogar essa cadeira em mim. Calma, foi força de expressão. Mas o que é que eu quero finalizar? Até na alimentação, a terra produz tudo que o nosso organismo precisa. Exatamente. Então, irmãos, o que tem de verdura, fruta, cereais, eu não é. Eu, quando agora que passei depois dos 60, passei, viu? Vou fazer 65. Já tenho um bocado de bagagem. E é um privilégio, não é para todo mundo, não. Tem uns que estão ficando velho, eu estou ficando melhor. É eu e vinho. Quanto mais velho, melhor. Eu não é. Irmãos, a terra nos dá tudo que o nosso organismo precisa. Não é verdade? Na alimentação, no calor. Alguém aqui teve Covid? Eu tive. Sabe o que foi que o médico disse? Israel, bote sua cadeirinha no sol de manhã, 10 horas da manhã, e passe 1 hora no sol. Eu passei 15 dias lá tomando sol. E às vezes no dia a dia, qualquer sol, não, vamos por ali que está com sombra. Acho que Deus alcança assim, só para eu botar um sol bonito para esse cara, vitamina D, para nunca mais ter Covid. Aí ele sai do sol e vai para a sombra, onde a vitamina não pega. É como eu digo, eu não queria ser Deus em certas horas, irmão. Porque se eu fosse Deus, eu tomava uma atitude meio radical. Então, irmãos, na nossa alimentação, na nossa saúde, no tempo, no calor do sol, aonde quer que a gente esteja, Deus se faz presente. Até na família. O Zezinho olha para uma Zezinha que nunca tinha visto. Aí olhou, a luz acende. Eu não é.
namoram, se conhecem, casam, formam família, e de vez em quando um olha para o outro e faz: mas rapaz, que besteira eu fiz, mas não se arrepende. Você já pensou que coisa curiosa? Aí, ó, eles se juntam numa linguagem animal, se acasalam, aí saem os Zezinhos, e geralmente se parece ou com ele ou com ela. É ou não é? Deus está nesse negócio. Aí vem um capeta, aí chega pro cara e diz: rapaz, tu é muito bonito, em vez de namorar com Maria, namora com outro José. Coisa do diabo. É coisa do diabo, com todo respeito a quem quer que seja. O ser humano merece respeito, mas essa atitude que ele toma, eu não respeito. Uma vez a gente estava no comentário e um grupo diz assim, aí um disse assim: rapaz, hoje o homem vira mulher, a mulher vira homem. Eu disse: vira não, meu. Homem vira mulher. Não, não vira não. Que é isso, Israel? Eu, tá bom. Para eu mudar de opinião, me diz, como a medicina, todo mundo aqui é adulto, né? Como a medicina vai criar 2 ovários e vai colocar dentro do homem? Tem como? Não tem. Como vocês vão produzir um útero e colocar no corpo de homem? Tem? Não tem. Alguém já viu um homem grávido? Biologicamente, eu nunca vi. É impossível. Você já viu seios de homem sair leite? Ah, então não fala besteira para mim, não me venha com churumelas. Meus irmãos, o povo é leigo. O profeta dizia: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, Igreja Batista em Orla, adquira, Moisés, pastores, conhecimento, discernimento. Aprenda para na hora que se alguém quiser contestar aquilo que você está vivendo ou pregando, você vai esclarecer à luz da Bíblia. E fale numa linguagem agradável, popular, não rebatendo. Irmãos, obrigado pela oportunidade. Eu acho que eu falei demais. Deus abençoe a cada um de vocês e que Deus nos continue esclarecendo cada dúvida que houver na nossa cabeça, na nossa vida. Deus nos abençoe.